Para aproveitar que a nossa audiência está ótima aqui nessa sexta-feira para trazer mais um tema que chama bastante a atenção hoje. Uma reunião aí entre os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, presidente da República, nesta tarde, no Palácio do Planalto, encaixada ali nos últimos momentos na agenda. Esse encontro aconteceu depois de um cancelamento da agenda de Lula em Rio Verde, Goiás, e acontece justamente no momento em que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pode deixar o cargo para que Celso Sabino assuma como indicado do União Brasil. E isso representaria, de fato, um primeiro nome que vem a partir de uma articulação de Lula. Mas a gente já tem informações também de uma força-tarefa para se fazer uma reforma ministerial e tentar um contato maior com o Congresso. Essa reunião pode resultar nisso, Gustavo Segré? Clim, clim. Sabe quando diz, eu quero, político, não eu, político. Dinheiro, recursos e poder. Está faltando algum dos dois que gerou essa reunião aí, indicando, presidente, gostaríamos muito de apoiar o senhor em muitas das coisas. Inclusive, observe que na blindagem dos políticos e aquela lei desastrada de não pode ser discriminado político. Ninguém discrimina ninguém pela sua atividade, discrimina pelas suas ações. Mas nós apoiamos. Então gostaríamos de continuar apoiando, mas está faltando alguma coisa. E o presidente da República dizendo, o que está faltando? Esse carguinho aqui, essa emenda aqui. É uma forma de política realmente muito lamentável. E aí eu quero colocar uma questão muito importante, que é a tentativa do Centrão de acessar uma das pastas que tem um dos maiores orçamentos da Presidência da República, que é a pasta da saúde, Elaine, com mais de 180 bilhões de reais, diferentemente da pasta do turismo, que tem pouco mais de 500 milhões. Olha só a distância orçamentária entre essas duas pastas. Você acredita, e havia ali uma reclamação do articulador político de Lula, né, o ministro Alexandre Padilha, de que seria impossível tirar Anísia Trindade nesse momento, primeiro porque era uma indicação dele, segundo porque ela ocupa de forma técnica este cargo e ficaria muito ruim para o governo Lula colocar uma indicação política. E aí o Centrão já se movimenta, não, mas a gente não precisa pôr um político, a gente põe um cargo técnico indicado por nós. Essa reunião pode sair com essa decisão também, Elaine, não é muito difícil em se tratando de pasta da saúde? Olha, eu como cidadã vou ficar aqui na torcida para que isso não aconteça, porque seria uma perda muito grande para nós, né? A Anísia é uma profissional competentíssima que durante a pandemia do Covid-19 mostrou aí a sua capacidade de seguir adiante na defesa e no combate à pandemia. Até então presidente da Fiocruz. Exatamente. Tem um conhecimento muito grande, muito amplo, é realmente técnica e é isso que a gente precisa nesse governo, né, de pessoas técnicas. Então vai ser uma perda muito grande. Eu não acho que deveria mexer nessa reforma com a área da saúde. Muito embora a gente saiba que por conta aí o Lira perdeu algumas coisas, né, como orçamento secreto, então ele tem aí cobrado uma conta alta do governo para que haja aí uma coalizão, governo aí de apoio às pautas governamentais, até porque, vamos lembrar, a gente tem um Congresso hoje mais de direita. Então, tá difícil para o Lula conduzir as pautas no Congresso, né? E aí, Lira, se beneficiando disso, tem cobrado muito caro, né? Agora, engraçado que se fala tanta coisa e a vaga lá do Vaguinho do turismo permanece, né? Tem ali, né? Só que tem uma questão um amor ali que a gente não sabe de onde vem. Tem uma questão do Vaguinho, né, que é marido de Daniela Carneiro, atual ministra, até então ministra do Turismo, sobre essa possível decisão de Lula de retirá-la do cargo, que pode simbolizar muito bem o contrário do que você disse, né? Que é assim, a Anísia Trindade é um cargo técnico, ela tem de ficar, ela trabalhou muito bem na Fiocruz, sim. Mas será que esses políticos estão de olho em questões técnicas na hora de indicação do cargo? Porque o Vaguinho disse o seguinte, quando a possibilidade de retirar a Daniela Carneiro ficou ali mais próxima. Eu não gostaria, mas eu não guardo nenhum tipo de mágoa contra o presidente Lula. Eu entendo que a saída da Daniela será necessária porque, às vezes, o movimento político indica isso e não é culpa do presidente. Ele tem que aceitar para ele poder governar. Isso poderia acontecer na saúde, então, também, Gani?
Olha, não estão brigando por cargo técnico coisa nenhuma, estão brigando por recursos. A raiz de toda esta crise é quem controla o orçamento. E houve um pacto lá atrás, né, na PEC de transição, de que haveria liberação de emendas, né, dado que acabou o orçamento secreto. Então houve esse pacto em troca de apoio para aprovação da PEC de transição para o Centrão. Liberação de emendas para o Centrão. Essa liberação, ela não está ocorrendo da maneira que o Centrão gostaria. Portanto, a saída da Daniela Carneiro, deputada Daniela Carneiro, quer dizer, não iria mudar em absolutamente nada esta relação, né? Seria só, imagine que o Centrão está com fome e foi apenas a entrada, o Centrão quer o almoço e quer a sobremesa. E é claro que o Ministério da Saúde tem muito recurso, né? Então, é um dos maiores orçamentos, quase 200 bilhões de reais, seria uma forma dessas emendas chegarem. Fala, Segré. Eu estou pensando se nessa negociação é irrelevante trocar a Daniela do Vaguinho, porque o orçamento que controla não é representativo. Mas trocar a ministra da Saúde com um orçamento de 180 bi demonstraria que o Centrão e Lira têm muito mais poder sobre o presidente Lula que muitos supõem. Então, não é uma questão apenas de trocar um ministro técnico ou político. É o poder de fazer essa troca, independente de quem ocupe o lugar. Agora sim, se isso de fato acontecer, a gente está falando da caneta caindo da mão do presidente Lula. Exatamente. E o que isso pode resultar depois, hein, Elaine? Na verdade, você passa o poder para o Lira, né? Quem vai governar efetivamente é o Lira. É só isso que vai acontecer, né? A gente sabe que ele hoje já tem mostrado aí força para o próprio Lula, de que só vai à votação aquilo que ele tem interesse, aquilo que lhe convém, né? A gente tem visto isso, inclusive aí com o PL da discriminação dos políticos. Que não se pode discriminar políticos. Exatamente. E aprovado assim, a toque de caixa, como tudo que é de interesse da Câmara. Com apoio, inclusive, né, do Centrão, né, em larga maioria. E aí, se a gente se ele passa até o domínio da principal pasta hoje orçamentária, que é a saúde, a gente pode dizer que a gente passou, então, o poder, né, a faixa de presidente para Arthur Lira. Tenho mais um minuto para você, Alan Gani. Ô Evandro, você sabe que o vice-presidente da Câmara dos Deputados deu uma entrevista bastante esclarecedora ontem ao jornal Estado de São Paulo, que ele disse o seguinte: mesmo que saia a Daniela Carneiro e entre o Celso Sabino, não vai mudar em absolutamente nada a relação do Executivo com o Congresso. É claro que ele também não falou explicitamente em emendas, ele diz que é um Congresso mais a centro-direita, e ele toca num ponto que eu achei bastante interessante. Quer dizer, o governo, no marco do saneamento, ele teve 137 votos, né, para derrubar o marco do saneamento, que é mais ou menos da ordem daqueles que votaram contrários ao impeachment de Dilma Rousseff. Então isso mostra um retrato de como que o governo está enfraquecido perante o Congresso Nacional.